Abençoado e amado de Deus, pedra que vive e mais que vencedor. A fé vem por você ouvir e ouvir Deus falar ao seu coração. O poder de Deus, abençoado de Deus, está no Evangelho, está na palavra dele. Se a fé vem por você ouvir e ouvir a palavra de Deus, se o justo viverá pela fé, como fala, né? Hebreus 10:38, a fé é a certeza daquilo que você esperava e chegou para você. Então chegou a cura, chegou o amor, chegou o perdão, chegou a paz no teu coração. A oração, ela ajuda a todos nós. Oramos em espírito e verdade, mas a fé que Deus imputou em nós, para que nós possamos crer na palavra dele. Porque o Evangelho é o poder de Deus na nossa vida, é o Evangelho que nos salvou e nos colocou diante dele nesta manhã de quarta-feira, em nome de Jesus. Nesse dia 12 de janeiro de 2022. Você crê no Evangelho de Deus? Você tem que estar feliz. Em nome do Pai. Então aqui, Romanos 1:1, você vai ver que Deus, ele separou Paulo para o Evangelho. Vamos bater na tecla de novo aqui em Romanos 1:1 para tu entender. Romanos 1:1 até aqui o 5. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, né? Ele não foi separado para a Escritura se cumpriu. Lucas 24:44, Lucas 24:44, Colossenses capítulo 24:25. Então se cumpriu a Escritura e Paulo foi separado para o Evangelho. Paulo veio depois. Paulo não andou com Jesus em Nazaré. Paulo recebeu a revelação do Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, como é que eu sempre falo, Atos 26:18. Então, abençoado, Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. 2. O qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, na Sagrada Escritura, que se cumpriu. 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. 4. E foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, tá? A saber, Jesus Cristo nosso Senhor. 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça. Você não recebeu a lei de Moisés. A lei de Moisés é para os judeus e ficou na cruz do Calvário. Ao morrer Jesus de Nazaré, ali ficou toda a obra da lei, todo o mandamento ficou lá. Ficou 2 mandamentos hoje, abençoado. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Você completou toda a lei, mantendo aqui gravado no seu coração esses 2 mandamentos que ele deixou, em graça e em amor. No 5, né? Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. Então você não é judeu, você é gentio. O que fizeram conosco? Tiraram o coração de gentio e colocou de judeu. Então você com esse coração judeu, você crê que o diabo existe, você crê que tem que fazer uma campanha, você crê que tem que fazer uma corrente de libertação, você crê que tem que subir no monte, você crê que tem que fazer o jejum da neve, você crê em muitas coisas, segundo a carne. Mas só que você é um espírito no corpo de carne aqui. A tua carne morreu na cruz, juntamente com a minha e com a Jesus de Nazaré, para que você fosse um espírito aqui no corpo de carne e recebesse dele revelação. Já está no seu coração. Então aqui, Romanos 1:16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, o Evangelho é o poder de Deus. Então a nossa oração ela tem poder. A minha oração tem poder, a tua tem poder. Mas poder no Evangelho de Deus. Poder na palavra dele. Se revela no Evangelho. Então a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então justificou você. 5 de Romanos. Justificado mediante a fé, temos paz para um Deus. Como está escrito, o justo verá pela fé. Como Paulo falou em Hebreus 10:38, abençoado Deus. Então você vê que as pessoas, né, os irmãos amados, que estão nas igrejas pentecostais, estão nas igrejas tradicionais, eles deturpam a palavra de Deus. Então você tem um evangelho que Deus deu para que o gentio abraçasse esse evangelho, né? E nós somos hoje o quê? Separados por Deus para o quê? Para obedecer a palavra dele, mas em espírito e verdade. Então quando você
recebe o Nazareno no teu coração, e que você recebe aquele que não ressuscitou após a morte, né? Que é o Jesus de Nazaré, que foi na cruz do Calvário para o nosso corpo, você recebe mais na frente quem? 7,4 de Romanos. Jesus Cristo, o Senhor. Aquele que ressuscitou após a morte para dar fruto para Deus, já que nós temos que crer, receber esse ministério do Espírito Santo em nós, para que nós possamos crescer na graça e no amor. Então aqui você vai ver que, segundo Pedro foi o apóstolo que Deus separou para os judeus. Mas só que ele andou com Paulo 15 dias, abençoado. Né? Diz a palavra de Deus em Gálatas. Então aqui ele escreveu aqui para que vocês possam entender que Pedro entendeu um pouco do Evangelho. Mas Pedro foi separado para os judeus e Paulo para os gentios, como fala Gálatas 2, versículos 5 a 8. 16, 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha só, Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então a Paulo foi dada a sabedoria que Pedro entendeu. O porquê que Paulo veio pregando a fé, que não era mais por obra, era apenas você crer na palavra de Deus, sem fazer sacrifício nenhum, sem fazer nada segundo a lei de Moisés, só crer no Evangelho. Foi o que Pedro está escrevendo aqui agora para que você entenda o que Pedro falou. 16. Ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Paulo escreveu 14 epístolas e sempre escrevendo em amor, em perdão. Paulo passou pelas obras da lei, sim. Paulo batizou 1, 2, 3 a cada Estéfano, como fala 1 Coríntios 17. Paulo, né, foi numa igreja que tinha véu. E ali ele falou, não, isso aí não é costume nosso usar véu. Porque nós somos gentios, somos separados para o quê? Para o Evangelho. Não fazendo nada segundo a carne, só segundo o Espírito Santo que está dentro de nós. Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, tá? Antes da cruz, pós-cruz, né? Já havia ignorantes, instáveis, deturpam. O que é deturpar? É não entender o Evangelho. É falar que você tem que basear nas águas, você tem que tomar Santa Ceia, você tem que subir no monte, tem que receber uma rosa ungida, receber um lenço que o pastor ungiu, água após a oração, essas coisas deturpam a palavra de Deus. Como Paulo falou lá em Atos 17:3. O Deus que vocês estão pregando aí, né, um Deus de objeto, é o mesmo que eu prego aqui. Mas só que o que eu prego aqui é graça pura, sem pegar nada ungido, porque você é um ungido de Deus. Você é um separado de Deus, você é um escolhido. Ele entrou em você para que você hoje ouvisse boas novas da salvação. Como fala Isaías 61 em diante, abençoado. Então, eu vou falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. E é difícil de entender mesmo, não é fácil não, abençoado. Que os ignorantes estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Por que deturpam? O dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Né? Porque eles lá colhiam do plantio lá uma vez por ano e levavam ao templo Formosa, que estava dependente da cruz. Mas depois que o templo caiu, você passou a ser o templo de Deus, onde ele habita em você. Então o dízimo é para você mesmo. Não é para dar mais a um pastor. Porque você vai ler Malaquias 3:6, você vai ver que era para os judeus, não era para os gentios. O gentio não tem que participar de dízimo, nem Santa Ceia, nem subida de monte, nem fazer jejum de anel. Tudo isso aí, para a gente, está morto, abençoado. Temos que entender o mistério que a história estava oculto e hoje revelado da igreja. Estava deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. 18. Antes crescei na graça e no conhecimento. Aquilo que eu falo aqui. Crescer na graça e no conhecimento. Você é de uma igreja que faz campanha todo ano, o ano todo fazendo campanha com a libertação, e são demônios, você não cresce na graça e no conhecimento. Você tem que ser dizimista, tem que fazer Santa Ceia, tem que subir monte, fazer muitas coisas que o pastor coloca nas costas do membro, um fardo pesado. Como Mateus fala, e nem com o dedo eles tocam. Por quê? Você é obrigado a fazer muitas coisas, e ele, se não fizer,
Né? Eles botam medo na pessoa, abençoado. Não é assim não, abençoado. Deus falou que jamais te deixa, jamais te abandona. Você está escrito no livro da vida. Você não é um desigrejado, não é um desviado. Você é um abençoado de Deus. Está escrito isso. E as pessoas não entendem essas palavras, né? E ficam atrás de pastores, desviados da verdade. Aqui está a verdade de Deus para o nosso coração. Você vê que Pedro, né? Ele fala bem do apóstolo Paulo. Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Então Paulo falou para a igreja, né? Leite vos dê a beber. Não pude dar alimento sólido. Por quê? Não pode suportar ainda. É como diz lá no livro de João 16, 7 em diante. No 12, no 13, ele fala: eu tenho muito que vos dizer aos fariseus, aqueles que lá estavam antes da cruz, mas vocês não vão poder suportar agora. Paulo falaria às igrejas, né, nas quais ele escreveu as 14 epístolas. Ele falou para a igreja de Filipenses: a nossa pátria é os céus, mas falou aos filipenses. Não estamos na pátria que é os céus ainda, estamos no reino de Deus, onde aqui nós temos alegria e paz. Mas ao deixar esse corpo aqui, né, descer no pó, na sepultura, o Espírito que está em nós vai voltar para Deus. Então voltaremos ao céu, né, aos céus, onde Deus habita com os anjos. Ele falou: no céu não vai haver casamento. Lá seremos como anjos com Deus. Isso é que ele fala. Então a verdade é essa. A lei, ela veio por meio de Moisés. A graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. 1,17 de Romanos. 1,17 de João. João 17. A lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é maravilhoso. Já te salvou, já te libertou, já te deu um reino, que é o reino do Senhor. Você mora e vive para sempre, em nome de Jesus. Que você tenha uma quarta-feira maravilhosa, em nome do Pai. Certa vez Jesus falou que voltaria, ele voltou para nos ensinar um grande amor. Agora você tem Jesus dentro do teu coração. Não chores mais, não sofras mais de solidão. Pai, nesta manhã tão linda de amor, quem primeiro fala e te ouve é o Senhor. Ele é o Espírito Santo que na tua vida chegou. Agora você tem Jesus no seu coração. Não chores mais, não sofras mais de solidão. Oh, meu Pai amado, glória a Deus. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor. Jesus é o maior amor que eu tenho. Ele é o maior milagre na minha vida. Ele veio para me abençoar. Ele é a luz que em mim está. A sua chegada é a minha alegria. Eu te amo. Jesus é o amanhecer na minha vida, me faz feliz, me faz viver. Ele é o milagre que aconteceu, eu posso crer. Tudo que eu já vivi no meu passado foram por Jesus Cristo apagado. Hoje nova criatura eu sou, iluminado pelo Senhor. A sua chegada é a minha alegria e para sempre. Jesus é o amanhecer na minha vida, me faz feliz, me faz viver. Ele é o milagre que aconteceu, eu posso crer. Abençoe Deus. Ele é o milagre que nós temos em nós. Ele falou em Efésios
capítulo 1, versículo 3 em diante. Nos predestinou, nos abençoou, mas em amor para com Ele. Por isso que você é um abençoado, é um mais que vencedor, é propriedade do Senhor. Nada pode separar do amor de Deus, como fala Romanos 8,37. Nem a vida, nem a morte, nem a potestade, nem os anjos, nada, nem o poder, nada nos separará do amor de Deus que está aqui em Jesus. Por isso ele falou, Romanos 8,1, nenhuma condenação para você, que você está servindo outro, aquele que ele citou dentro de morte, para que você possa dar frutos para Deus, como você está dando fruto para Deus hoje. Você entende esse ministério, você vai reinar em vida e vai estar em perfeita vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa